Boa noite, meu nome é Daniel Bagdev. Eu estou aqui toda segunda-feira através do programa Sem Mais Desculpas, começando sempre às 19h57. E o meu objetivo aqui é tirar as pessoas da ociosidade, acabar com as desculpas, como o nome do programa já diz, né? Sem mais desculpas. Essas desculpas que todos nós inventamos para a gente mesmo, para não sair da zona de conforto. Eu acredito no poder transformador do esporte. A ferramenta que eu utilizo é a bicicleta. Eu tenho uma escola de bicicleta. E nós vamos falar hoje aqui sobre como ser mais feliz no amor, especialmente para casais, casais que treinam juntos. Isso é tema de pesquisa científica. São mais felizes juntos, não só no tempo que estão treinando. São mais felizes tanto durante o momento do treino, quanto depois. Oi Maria, tudo bem? Seja bem-vindo. Henrique também seja bem-vindo. Perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá, gente? Então, vamos definir exatamente do que é que eu estou falando aqui, tá? Eu vou falar sobre uma pesquisa norte-americana. Essa pesquisa ela foi feita em 2016. Ela foi feita por nada menos que a maior associação de psicólogos do mundo, né? Eu vou me arriscar aqui e dizer o nome dela, mas desculpem que meu inglês é péssimo. É American Psychological Association, muito conhecida. Muitas e muitas e muitas pesquisas dessas que eu apresento para vocês aqui de vez em quando vêm dessa mesma associação. Ela publica que eles chamam lá de jornal, que na verdade não tem o mesmo sentido de jornal para a gente aqui, né, na língua portuguesa. É como uma publicação científica, um diário. Então eles publicam um jornal sobre o comportamento humano. Em 2016, o tema foi justamente o estudo sobre casais que praticam esporte juntos. Como isso pode levar essas pessoas a estreitarem os laços, a se tornarem mais felizes no amor. Como é que podem fazer essa relação melhorar com a utilização do esporte como ferramenta, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Aliás, mentira, deixa eu falar primeiro sobre os porquês. Antes de entrar nessa questão dos exemplos aqui, eu vou falar sobre alguns porquês. Bom, gente, eu acho importante a gente pensar na questão do esporte. Primeiro que é uma coisa boa individualmente, tá? A gente está vivendo um momento agora em que a gente precisa se preocupar muito com a questão da imunidade. A imunidade tem que estar alta, tem que estar forte. E para isso a gente precisa tomar sol, para isso a gente precisa praticar uma atividade física. Precisa também dormir bem, precisa se alimentar bem, mas não adianta a gente fazer todas as outras coisas que precisam ser feitas e deixar de tomar sol, deixar de fazer atividade física ao ar livre. Ao ar livre porque no momento que a gente está vivendo é onde a gente sabe que a gente vai estar seguro e vai ter sol. Então são duas coisas que a gente procura. E o porquê de eu falar sobre essa questão de casais, porque você vai associar uma coisa que é tão importante nesse momento a uma outra coisa que é muito importante, sempre foi muito importante, que é ter mais felicidade, ter mais empatia, ter mais proximidade com aquela pessoa que você escolheu para ser o seu par na vida. Às vezes, a gente vai vivendo o nosso casamento, a nossa relação, seja ela de que tipo for. Isso vale também para familiares, como pai e filho, como irmãos, vale para todo tipo de relação. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre casais, então eu vou direcionar para esse ponto específico na questão dos casais. Então, falando de casamento ou de relações amorosas. Com o passar do tempo, o que pode acontecer é o distanciamento. Esse distanciamento, ele vem da falta de assunto em comum, ele vem da rotina, vem da atenção que a gente precisa dar aos filhos ou ao trabalho. E é normal que marido e mulher, né, que namorado e namorada, que parceiros tenham trabalhos diferentes. E que no começo até troquem informações sobre isso, mas com o passar do tempo, o assunto do trabalho do seu par começa a ficar chato para você, ele começa a se interessar por coisas que você de repente não se interessa. Então por que não juntar as duas coisas, aproveitando que existe essa pesquisa que foi feita em 2016, que diz que realmente os casais que fazem atividade física juntos são mais felizes. E são mais felizes mesmo no tempo em que eles não estão fazendo atividade física. Então eu estava falando agora sobre os porquês que esse assunto é importante. Eu acredito realmente que você deva dar importância a isso, porque se você quer dar importância à sua saúde, fazer isso junto com a pessoa que você escolheu para ser o seu par na vida, vai lhe trazer uma série de benefícios. O primeiro deles é
ter a motivação para fazer aquilo que você quer. Você quer fazer uma atividade física, se a outra pessoa que está com você, é seu parceiro na vida, ela não entende por que você quer fazer aquilo, eu não entendo porque meu marido quer jogar bola todo domingo. Eu não entendo porque minha mulher quer pedalar 2 vezes por semana. As pessoas começam a não entender a motivação de um dos outros e isso mina, né, o nosso plano. Então, a motivação, né, quando você tem uma pessoa que vai com você, que faz as coisas com você, um motiva o outro, tá? Passa a ser o contrário. Você não está afim de fazer o treino naquele dia, mas a pessoa tá ali, combinou com você, ela já está arrumada, já está pronta, já está lhe chamando. Olha, quando você chegar em casa, a gente vai sair, tá tudo pronto aqui, você se motiva. E você se motiva também durante o treino. De repente tem uma determinada coisa que você não iria fazer, porque você já está cansado, mas você está com uma outra pessoa ali, que é seu parceiro no treino, seu parceiro no amor, imagine, né, ou parceira. E aí o que é que você vai fazer? Você vai mais um pouquinho, porque aquela pessoa quer. E ela vai mais um pouquinho porque você quer, e os dois começam a treinar porque um dos dois ou ambos querem fazer uma determinada prova ou querem fazer uma determinada viagem de bicicleta, e assim os dois vão se motivando. Uma pessoa sozinha se motivar é complicado. Eu vou falar de mim. Eu, por exemplo, quando eu quero realmente sair para pedalar num domingo de manhã, como exemplo, e eu preciso sair 5 da manhã, 5 e meia da manhã, eu sempre marco com alguém. Sempre marco com alguém, porque quando eu não marco com ninguém, é certo que eu vou desligar o despertador, dormir mais um pouquinho, e esse mais um pouquinho a gente acaba não fazendo aquilo que a gente tinha planejado. Ou não faz zero, não faz nada, ou a gente faz muito pouco, né? Muito menos do que a gente imaginaria. Então, você quer um porquê mais importante do que esse, se motivar e motivar outra pessoa a fazer alguma coisa junto, a construir aquilo junto, a ter metas que vão ser divididas pelos dois. Então, eu vou dar um exemplo agora, gente, do que seria o jeito errado, tá, de utilizar a atividade física num relacionamento. Tá? Na verdade, eu vou fazer aqui, eu vou dar 2 exemplos. Eu vou fazer uma separação aqui. Uma coisa que eu vejo dar muito errado, mas, gente, isso é na prática, tá? São meus alunos, são os alunos do clube, são pessoas que estão aprendendo a pedalar, que já pedalam, todos eles, que entram nessa atividade, normalmente amam, se apaixonam e começam a abraçar as metas que a gente cria. Por exemplo, na minha escola, a gente tem uma primeira meta que é da pessoa aprender a pedalar. Depois ela quer fazer seu primeiro percurso na rua, dividindo a pista com os carros, morre de medo. Depois ela quer subir sua primeira grande ladeira. Gente, isso vai crescendo de uma maneira que chega ao ponto da pessoa entrar no clube e ela tem uma meta anual para fazer uma primeira grande cicloviagem de 300 km no final do ano. E a gente tem no clube todo ano 7 metas intermediárias. Então a pessoa quer fazer sua primeira trilha, a pessoa quer fazer seus primeiros 50 quilômetros, quer fazer seus primeiros 100 quilômetros e assim vai. Então imagine você fazendo uma coisa que você gosta, que é lúdica, que lembra a sua infância, que é uma coisa que lhe dá prazer, uma coisa que lhe traz energia, que ajuda você a melhorar o seu sono, que ajuda também você a melhorar o seu humor, o seu apetite. E tudo isso está associado com metas, com pessoas que estão ali dizendo que vão fazer também junto com você. Ah, não, se fulaninho do clube vai fazer isso, eu também quero fazer, eu não quero ficar para trás. Né? Imagine fazer tudo isso e deixar seu parceiro de fora. E imagine que, muito comum, a pessoa começa a ficar com ciúmes. Não é ciúmes, pode até ser ciúmes das pessoas que estão com você na atividade. Mas é muito mais normal o seu parceiro ter ciúme da importância que você dá à atividade em si. Já viu as pessoas falarem, você só pensa em bicicleta, você só gasta com a bicicleta, por que você precisa comprar um capacete novo? E por que você gasta esse dinheiro no final de semana indo para longe, pedalando essa distância toda, pegando carro de apoio? E o tempo que a gente ficaria junto, não, você tem que chegar aqui no domingo meio-dia para almoçar, só deixa você sair para pedalar se meio-dia você estiver aqui para almoçar. É ciúme da atividade. É como se a bicicleta fosse personificada, né? Ganhasse vida ali e se tornasse um alvo de ciúmes. Então o jeito errado de você praticar o esporte dentro de um relacionamento é deixar a pessoa de fora. Porque eu já vi inclusive casos de pessoas que se separaram por conta disso. Não foi a bicicleta que separou as pessoas, mas foi a quantidade de tempo que aquela pessoa estava dedicando ao esporte, ao lazer, à atividade com a bicicleta, que não era compreendida pelo seu parceiro ou por sua parceira. E aí as brigas começavam,
essa pessoa dentro de casa começava a querer revidar, tipo, então já que você vai pedalar, eu vou fazer uma outra coisa. E nessa brincadeira, ó, ao invés de estarem construindo uma coisa juntos, estavam indo em direções separadas. E o que é que acontece? Você vai gostar de estar próximo de alguém que está ali pedalando com você, elogiando a sua performance, fazendo planos para ir para Itacaré no final do ano, que é uma pessoa que está ali no grupo, que é um amigo, uma amiga, ou você prefere estar em casa ouvindo aquela pessoa chateada buzinando no seu ouvido? Gente, sem perceber, você vai começar a se distanciar do seu ente querido e vai começar a se aproximar de uma outra pessoa. E assim, eu já vi vários casamentos terminarem e surgirem novos relacionamentos. Né? Muitos, muitos mesmo. Eu acho que isso não é o jeito certo, tá? De você pensar em ser mais feliz no amor quando a gente está falando aqui de casais que treinam juntos. Falando agora sobre o jeito certo, gente. Vamos lá. Vamos para o jeito certo. Eu vou dar aqui um exemplo. Olha só. Deixa eu ver. Eu preparei aqui uns slides para mostrar para vocês, tá? Então... me dá só um minutinho. Eu esqueci de carregar aqui os slides, mas é só um minuto, tá, gente? Ao vivo é assim. Eu prefiro ir falando das pessoas e você vendo, né, o rosto delas, para você ir imaginando a história. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como eu acho que essa história pode... Vou dar 2 exemplos de como eu acho que essa história realmente pode ser legal. Pronto, já carreguei aqui os slides. Quem está aqui, ó, atrás de mim é Flavinha e o marido dela, Cláudio. Flávia, ela tem 43 anos, é juíza, e Cláudio, ele tem 49 e é empresário. Na época dessa foto aí, essa foto foi lá na Ilha de Maré. Foi a primeira vez que Cláudio pedalou junto com a gente, junto com Flávia. Ela sempre chamou ele, né? Mas ele não tinha ido até esse momento. Eu coloquei essa foto aí justamente para vocês perceberem que momento interessante. O que acontece é o seguinte. Pelo relato de Flávia, nunca faltou amor. Ele sempre foi muito amoroso. Mas ele sempre foi um empresário muito preocupado com o sustento da família, e isso faz parte do processo, né, do amor pela família, você querer garantir o sustento dessa família. E ele dedicou muito tempo à construção do negócio dele, que é no ramo de restaurantes. Ele passava realmente muitas horas do dia dedicado ali, e ele já pedalava. Flávia, ela aprendeu a pedalar comigo, ela foi evoluindo, ela foi tomando gosto, ela foi querendo mais e mais, até que ela chegou no clube. E ela já estava comigo, ela aprendeu a pedalar no primeiro mês, ela já estava comigo aí completando um ano participando das atividades da nossa escola. E ela sempre dizia para mim, Daniel, olha, no próximo longo que a gente for fazer, Cláudio vem. E ele nunca foi. Ele nunca foi. Até que um dia, ela conseguiu convencer ele a deixar o trabalho, deixar as atividades de trabalho, para se inscrever nesse passeio que a gente fez para a Ilha de Maré. É um passeio que a gente leva o dia todo para fazer, porque a gente sai de carro, pega um barco, atravessa para a ilha, faz o contorno inteirinho na ilha, e aí a gente volta de barco de novo, de carro de novo, quando a gente chega em casa já é de noite. Então assim, foi bem complicado ela conseguir, né, convencer ele a se matricular, se inscrever. A partir do momento que ele se inscreveu, né, guardem isso aí que eu vou falar sobre isso no final com uma dica prática. A partir do momento que ele se inscreveu, que ele, não importa o valor, mas houve um comprometimento financeiro, ele foi. Realmente nesse dia a gente percebeu que na chegada logo ele estava meio contrariado, ele estava ali sendo simpático com a gente e tudo, mas eu não via aquele desejo dele de pedalar na Ilha de Maré. E ele já pedalava, ele tinha condição de pedalar lá tranquilamente. Durante a atividade, ele foi vendo os desafios. Tinha uma ponte muito estreita para a gente passar pedalando. Flávia passou, ele ficou impressionado, ele passou também. Depois, no meio do caminho, tinha uma grande subida. Ninguém conseguiu subir. Eu consegui subir porque eu já estava acostumado, né? Afinal estava levando o pessoal para lá. Ele voltou, desceu novamente, fez questão de subir, ele conseguiu chegar lá em cima, comemorou. De todos os participantes do grupo, ele foi o único. Ela foi lá, abraçou ele, deu um beijo e tal. E eu comecei a ver a preocupação dele crescente ali com relação às descidas. Flávia, desça assim, ele sempre do lado dela. Gente, foi só o primeiro dia que ele pedalou junto com ela. Depois disso, eles pedalaram muito juntos. Eles chegaram a fazer um curso comigo de mountain bike para iniciantes. Opa, tudo bem?
NJ Esportes mandou palminhas aí pra gente. Gente, perguntem, falem, comentem o que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, tá? Daqui a pouquinho eu vou dar uma pausa aqui para explicar de novo sobre o tema, porque teve muita gente que entrou e não ouviu falar no começo. Agora eu tô dando um exemplo positivo, né, de como a bicicleta pode fazer você ser mais feliz no amor. Eu tô dando um exemplo aqui de Flávia e Cláudio, para quem entrou agora. E o que é que acontece, gente? Essa história de Flávia e Cláudio foi evoluindo até o ponto que eles se inscreveram para uma competição juntos. E vocês precisam ouvir o relato dela depois dessa competição, sobre todo o cuidado e o carinho que ele teve com ela durante toda a competição. Ela dizia, Daniel, ela falava na verdade pra gente lá no clube, gente, Cláudio, ele podia ter ido na frente, ele podia ter pego um pódio, por exemplo, ele podia ter ficado melhor colocado, mas ele estava lá o tempo inteiro voltando por mim, ele carregou minha bicicleta numa subida, e quando eu pensei que ele ia ficar chateado, ele estava feliz, ele estava, sabe, curtindo o que a gente estava fazendo ali no momento. Aí eu disse para ela, Flávia, você não entendeu? Na verdade, Cláudio foi nessa competição por você e não para ele subir no pódio. Ele queria, foi sua primeira competição, né? Sua primeira competição, e ele como seu marido, como pessoa que tem pedalado muito com você, ele queria que você aproveitasse ao máximo, então ele fez de tudo para que você se saísse bem, se sentisse bem com a prova. Ele não estava preocupado com ele. Então, isso mostra que vocês estão construindo uma coisa juntos. E ela me disse, olha, a gente já está pensando em se inscrever para a próxima. Eu digo, pronto. Então, se você vai se inscrever para uma próxima competição, muito provavelmente você e Cláudio vão treinar muito mais tempo juntos. E ela me falou uma coisa também que eu acho bem importante, que é o seguinte, Daniel, ela tem 2 ou 3 filhos de idades diferentes, inclusive um bem pequenininho, ou é pequenininho, eu não lembro agora se é menino ou menina. Ela disse, olha, Cláudio dá atenção aos vários restaurantes que ele tem, eu tenho meu trabalho como juíza que já demanda muito tempo, eu tenho filhos pequenos, eu tenho que dar atenção. Era muito difícil a gente ter um tempo para fazer uma coisa só nossa. Hoje, a gente tem motivação para isso. Se eu vou fazer uma prova, eu tenho que treinar, aquele horário do treino é sagrado. Então, Cláudio começou a participar das atividades com a gente no clube. Quando tinha os longos, eles pedalavam muito juntos, e quando tinha os longos, ele vinha também. Então a gente começou a ver realmente a presença dele ali muito mais forte. Então, no exemplo de Flávia, o que ela ficou muito feliz foi de ver o cuidado do marido com ela durante a prova, a atenção, e ver que ele estava curtindo de fazer aquilo, né? E também o tempo de qualidade que eles passaram a ter juntos para fazer uma atividade que era para eles. Não era para o trabalho, não era para os filhos, não era para ninguém, era para eles. Então esse aí é o exemplo de Flávia. Voltando aqui nos slides, tem um outro exemplo aqui, que é o de Bira e Pati. Bira e Pati Azevedo. Bira, com o passar do tempo, se tornou um grande amigo, Pati também. Inclusive eu pedalei com ele agora domingo, tá? E não foi trabalho, foi um pedal de amigos mesmo. Quando eu conheci Bira, na verdade, Pati já era minha aluna, ela já estava pedalando comigo, e ela veio junto com a filha, né? Então foi uma questão realmente familiar, ela trouxe a família toda. Aliás, eu falei que ia fazer um parênteses aqui, deixa eu só repetir rapidinho, gente. A gente está aqui falando hoje sobre como ser mais feliz no amor e falando sobre uma pesquisa científica que prova, né, que demonstra, uma pesquisa científica feita em 2016 pela maior associação de psicólogos do mundo, que é uma norte-americana, falando que casais que treinam juntos são mais felizes juntos. E nesse momento aqui eu estou falando de exemplos positivos que eu já encontrei, né, de pessoas próximas, que eu vi acontecer, não foi ninguém que me falou, exemplos de pessoas próximas que realmente tiveram benefícios nesse sentido, de que o esporte, de que a bicicleta realmente fez eles se tornarem um casal mais feliz. Eu falei de Flávia e Cláudio, e agora eu estou falando de Bira e Pati, tá? Então Bira, com 53 anos, é empresário, e Pati, com 51, é enfermeira. Na época que ela me conheceu, ela trouxe a filha para pedalar com a gente, e ela ficou assim super empolgada, ela fez um curso de trilha com a gente, começou a fazer pedais e ficou super empolgada, e ela amou a ideia de no final do ano ir pedalando com a gente até Itacaré. Só que ela me disse, Daniel, temos um desafio. Eu não vou passar 4 dias fora, pedalando com o grupo, se meu marido não for. Eu prefiro não ir. Eu estou adorando, minha filha está adorando, mas eu deixo ela ir com vocês, deixo minha filha ir com vocês, mas eu não vou, porque eu não vou deixar ele aqui esse tempo todo. Então o desafio é, vamos tentar trazer ele para junto aqui.
vou trazer ele aqui para uma aula, para um pedal da gente, e aí você vai conhecê-lo. Pô, Daniel, me ajude, a gente tem realmente que mostrar para ele que pedalar é muito bom, porque ela estava convencida disso. Ela trouxe Bira, e ele pedalou muito durante a infância, mas ele estava numa situação muito parecida com o Cláudio, preocupado com o sustento da família, ele tinha um mercado, então ele estava o tempo inteiro preocupado com controle de estoque, caixa, financeiro, contas a pagar, contas a receber, cartão de crédito a receber, ir até a Ceasa para trazer hortifruti, receber o caminhão lá do fornecedor A, do fornecedor B, é muita consumição dentro de um mercado, e ele dizia pra gente, no começo ele explicava lá, disse, eu não posso sair do mercado não, porque eu já tive problema lá com desfalque, com roubo e tal, então... E depois ele mudou essa conversa, depois de anos, Bira pedalou com a gente no clube 2 anos junto com a família. Depois de alguns anos, ele dizia pra mim, pô Daniel, realmente eu encontrei um jeito, né, de deixar as coisas funcionando no mercado para eu dar uma fugidinha e vir pedalar aqui de vez em quando, porque me faz tão bem que eu vejo assim que é um investimento, né? Não importa se eu estou gastando dinheiro, não importa se eu estou realmente deixando o mercado um pouco na mão de outras pessoas, mas isso aqui para mim está me fazendo um bem enorme. E a coisa mais significativa que eu tenho para contar para vocês sobre Bira e Paty é que ele começou a treinar junto com ela e com a filha, e que realmente eles fizeram a viagem para Itacaré com a gente no final do ano. Mas foi na reunião, antes da viagem, que eu fiquei muito emocionado, quando Patrícia me chamou no canto, e chorando, tá? Lágrima nos olhos, na verdade as lágrimas rolando ali dos olhos, ela me disse, Daniel, em 26 anos de casamento, casamento feliz, casamento cheio de amor, mas em 26 anos, é a primeira vez que nós vamos viajar em família com Bira. Porque o normal seria, você quer viajar, Paty? Bira ia lá, conseguia o recurso financeiro, dava todo o apoio, ela ia, ele ficava trabalhando. Essa é a primeira vez em anos que ele vai viajar com a gente, eu estou muito emocionada. Ela fala, tá? Foram 2 anos, tá? Não foi da noite pro dia, mas foram 2 anos com a gente no clube. Ela fala que a bicicleta renovou o casamento dela. Você quer ver um outro exemplo? É bem posterior a essa primeira viagem de Itacaré, 6 meses, 1 ano depois dessa primeira viagem de Itacaré, ela veio, Daniel, tem uma outra coisa para lhe contar. Sabe como era o São João da nossa família? Como o Bira ficava o ano inteiro sem ver a família, eles iam para o interior, ele ficava lá com a família e com os amigos, a gente também, era maravilhoso, a gente ficava lá comemorando, se divertindo, mas em determinado momento ele saía para cavalgar. E eu e as crianças ficávamos lá com a família dele, a gente não ia junto. Então a maior parte do tempo ele passava visitando as casas dos amigos, junto com outros amigos, cavalgando. E hoje, você sabe como é que foi o nosso São João desse ano? Hoje sabe como é que a gente faz? A gente leva as bicicletas, o povo sai a cavalo e a gente sai de bicicleta. A família toda junto e a gente vai, fica o tempo inteiro junto. Então ela estava muito... Assim, 2 anos se passaram e ela estava muito ainda empolgada com como a bicicleta, como o esporte, estava ajudando, né, eles como casal a se tornarem mais próximos. Daqui a pouco eu vou falar sobre a pesquisa, tá, gente? Só para finalizar esse exemplo de Paty e Bira, tem mais uma coisa que Paty me disse depois. Já depois de um tempo fora do clube, calculo aqui, 2 anos e meio mais ou menos depois que ela começou com a gente, né? Ela ficou 2 anos com a gente no clube, mais 6 meses depois. Ela me falou pelo WhatsApp, a gente conversando sobre isso. Ela me disse, Daniel, até hoje eu tenho aprendido coisas e tenho visto que Bira também tem aprendido coisas com a bicicleta como ferramenta, utilizando a bicicleta como ferramenta. Por exemplo, quando a gente está no interior, que a gente vai fazer um pedal mais longo, eu normalmente fico esperando que ele tenha o cuidado comigo e que não vá muito longe, não vá muito rápido, mas eu não falo. E aí quando eu vejo que ele está indo muito longe, está indo muito rápido, eu fico chateada. Só que eu descobri, na verdade, que o problema está no seguinte, eu tenho que falar. A partir do primeiro momento que eu pensei nisso e que eu falei, Bira, eu tô cansada, não vamos muito rápido, vamos voltar daqui, eu percebi que, na verdade, toda aquela empolgação dele, de ir longe, de ir rápido, não era uma coisa que ele estava fazendo por maldade comigo, é porque ele estava achando que eu estava conseguindo acompanhar, que eu estava curtindo. A partir do momento que eu falei, eu percebi o cuidado que ele teve, né, em abortar ali a ideia, voltar, parar em algum lugar para descansar, me dar realmente atenção, ir mais devagar. E não só isso, no outro dia que a gente foi sair para pedalar, ele já foi com mais cuidado, já me perguntou. Então assim, a comunicação entre eles melhorou. Quer dizer, uma coisa que ela esperava que ele entendesse sozinho e que ela ficava chateada, que gerava conflito, de repente foi resolvida ali, ó, no meio de um pedal. Tá? Então eu acabei de dar
dois exemplos de como essa história, né, ela se desenrola, como ela é verdadeira. O tema aqui é ser mais feliz no amor, e eu estou apresentando para vocês aqui uma pesquisa feita por uma organização norte-americana, a Associação de Psicólogos, a maior do Brasil, né? Foi feita em 2016 essa pesquisa, e ela fala sobre os casais que treinam juntos que são mais felizes. São mais felizes, inclusive, fora do horário que eles estão treinando. Tayene, o apoio e o companheirismo é fundamental. Estou nesse processo de aprendizagem e meu esposo apoia sempre. Com certeza. Tayene é minha aluna e ela está falando aí uma coisa que é real. Toda aula ela está lá junto com o marido. Ele está lá pacientemente, aguardando e esperando, dando dicas, dando conselhos, sem briga, sem confusão, sem estresse. Ele está lá por ela. Ele está lá para apoiá-la. Eu vejo isso nas aulas. É Rui. Rui, gente boa. Bom, agora vamos falar sobre a questão da pesquisa mesmo, tá? Essa pesquisa, vou repetir aqui porque teve gente que entrou depois, ela foi feita em 2016 pela, desculpe o meu inglês, American Psychological Association, que nada menos do que a maior associação de psicólogos do mundo, e ela foi publicada num diário científico, né? Não é uma pesquisa feita por qualquer pessoa, nem de qualquer jeito, é uma pesquisa científica. E ela defende essa pesquisa, né, que casais que fazem atividade física juntos são realmente mais felizes em momentos além, né, daquele ali da atividade física. Então eu vou começar aqui pelo primeiro item, a liberação de hormônios, especificamente falando aqui dos feromônios, que são os hormônios que despertam o desejo sexual. Essa liberação é feita pelo suor. Então, gente, suar junto faz bem. Quando você está ali liberando o suor, você está liberando os feromônios e, naturalmente, sem perceber, você se torna mais interessante para o seu parceiro e vice-versa. Então, a primeira questão aí é a liberação de feromônios no suor. Uma segunda questão, que pode parecer óbvia, mas é bom a gente lembrar que a atividade física leva a gente ficar mais bonito. O nosso corpo melhora, a gente emagrece, a gente tonifica a musculatura, e isso faz também com que o parceiro tenha, na verdade, tem dois efeitos no parceiro. Um, que é despertar ainda mais o interesse por você, e tem um outro efeito colateral muito positivo. O parceiro não vai querer ficar atrás. Ele não vai querer ficar gordinho, barrigudo, enquanto você está com barriga de tanquinho. Ele vai querer também estar ali com você, na atividade física, emagrecendo, ficando mais bonito ou mais bonita. Então, isso é uma coisa que leva as pessoas, juntando aí com o primeiro item, a aumentar o desejo pelo parceiro. Isso é muito importante no relacionamento. Uma outra questão é que um motiva o outro, não apenas com relação à frequência dos treinos. Então, se você é um casal e os dois vão treinar, um motiva o outro, né? Eu tinha falado, estou repetindo isso aqui. Eu dei isso como uma razão, um porquê, para você dar importância a esse assunto que a gente está falando aqui. E a outra questão é o afinco. Quanto você se esforça durante seu treino? Depende, né? Depende do que você tem como referência. E se você tem como referência o seu parceiro ou sua parceira que está com você o tempo inteiro, isso é uma coisa muito motivadora. Por exemplo, tem um casal treinando com a gente e normalmente, quando tem um casal treinando com a gente, os dois conseguem fazer seus primeiros 50 km juntos. Os dois conseguem fazer sua primeira trilha de 20 km juntos. Raramente um consegue fazer e o outro fica para trás, porque eles não querem. Eles querem realmente estar um acompanhando o outro. E no final do ano a gente vai fazer a viagem de fim de ano juntos também. Então um sempre está ali motivando o outro. Inclusive até espera um pouco. Não, eu sei que eu consigo fazer 50 km agora, mas fulano não está pronto ainda. Vamos treinar mais, na próxima a gente faz. Realmente se cria uma cumplicidade aí. E um motiva o outro pra caramba. Muito mais do que o parceiro de treino, muito mais do que o instrutor, muito mais do que qualquer outra pessoa de fora. Então, um parceiro motiva o outro. Uma outra questão que eu falei no exemplo de Flávia, inclusive, e também no exemplo de Paty, nos dois casos eu citei isso, tempo dedicado juntos, tempo dedicado um ao outro, juntos. Então, eu estou pedalando com Babi daqui até a Praia do Forte, não importa, né, se eu tenho uma coisa para resolver quando eu chegar em casa, não importa se eu já prometi a Lara, minha filha, que eu vou fazer algo com ela.
Naquele momento que eu estou pedalando com Babi, eu estou preocupado em chegar na Praia do Forte junto com ela. Estou preocupado se ela está com sede, ela está preocupada se eu passei protetor solar. Está um preocupado com o outro, um dedicado ao outro, um ali incentivando, ó, eu estou cansado, pô, também então fica aqui comigo, vamos mais devagar, vai pro carro de apoio agora, não vai. Quando chegar na Praia do Forte, o que é que a gente vai comer quando chegar lá? A gente está ali tendo um tempo dedicado um ao outro. Então, tempo de qualidade dedicado um ao outro. Melhora a comunicação. Gente, isso é pesquisa científica, não sou eu que estou dizendo. O tempo que se passa junto acaba melhorando a comunicação. E eu acabei de dar um exemplo no caso de Paty Bira. Ela tinha um detalhe que incomodava ela, se chateava, e ela percebeu que faltava se comunicar. Melhorou a comunicação, acabou o problema. Né? Para quem não escutou o que eu falei antes, para quem entrou agora, Paty e Bira pedalando juntos, eles acabaram resolvendo, Paty na verdade acabou resolvendo a situação de que ela percebeu que ela precisava verbalizar mais as dificuldades durante o pedal para que ele reduzisse o ritmo, fosse menos longe, e percebeu que bastou falar, ele cheio de amor no coração foi lá e realmente tomou cuidado, ele não estava fazendo de propósito, então a briga estava rolando por causa de uma coisa que estava na cabeça dela. A comunicação melhora, porque se cria assunto em comum. Anildo, minha esposa aprendeu a pedalar há 3 anos. Antes ela andava na bicicleta, agora antes ela andava e eu na bicicleta. Antes ela caminhava, entendi, e você ia na bicicleta. Agora são manhãs de pedal juntos, olha que legal. Agora, todas as viagens são planejadas juntos e com as bikes, olha só. Quer dizer, ela aprendeu a pedalar tem 3 anos. Antes, quando eles saíam para fazer uma atividade juntos, não era junto. Ele ia de bicicleta, ela ia caminhando, não estavam fazendo a mesma coisa, no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Provavelmente ele ia e voltava para encontrar com ela. Era junto, mas não era. E como ele está dizendo agora, as manhãs de pedal são juntos e as viagens são planejadas juntos com a bicicleta. Olha só. Tá aí Anildo que não me deixa mentir. Eu adoro quando acontece isso. Eu estou falando de um exemplo e aparece alguém dando um exemplo reforçando aquilo que eu estou falando. Porque assim fica claro para vocês que eu não estou inventando aqui história só para dourar a pílula e parecer que é uma coisa maravilhosa. Realmente é uma coisa maravilhosa. Então, melhora a comunicação porque vocês passam mais tempo juntos, porque vocês conversam, porque vocês têm um assunto em comum, como o Anildo falou aí. Ele tem um assunto em comum com a mulher hoje, que é: vamos viajar para onde? De bicicleta. Lá dá para pedalar? Não dá? Então não vamos para esse lugar porque não é bom de pedalar, vamos para outro. Então, um assunto em comum, que é a bicicleta, vai gerando outros assuntos. Já está se falando de viagem. E outra coisa que melhora também a comunicação são as dificuldades. Nas dificuldades que a gente fica chateado, que a gente fala o que pensa realmente, ou que pede ajuda, ou que tem coragem realmente de dizer aquilo que a gente está pensando, porque senão não consegue fazer. Olha, se eu não disser o que eu estou pensando para a Bira aqui, a gente vai acabar parando de pedalar junto, vai acabar brigando. Então, vou falar. Talvez se não fosse assim, não falasse, né? Nem tomasse conhecimento. Cria e reforça laços afetivos. Então você passa mais tempo, isso é do ser humano, gente. Você passa mais tempo com uma pessoa, você faz uma troca ali com aquela pessoa, ainda mais uma pessoa que você ama, você vai criar novos laços e reforçar os laços que já existem. Ao passo de que o contrário também é verdadeiro. Se você se afasta daquela pessoa, não passa tempo junto, não conversa, não tem interesses em comum, esses laços vão ficando mais frágeis, mais frouxos e acabam se partindo. Isso vale para a família toda. A gente está falando aqui de um relacionamento de casal, um relacionamento amoroso, mas isso vale para a família inteira. Outra coisa que é bem importante, eu vou dar o exemplo de Babi aqui, no Caminho de Santiago. Babi foi para a Espanha, ela pedalou durante 15 dias e ela pedalou 813 quilômetros. Eu acompanhei todos os dias aqui, né, ela mandando notícias pelos stories. Quem acompanhou, tá até hoje, na verdade, aqui no perfil do Instagram. Se você for nos destaques, todos os stories dos 15 dias estão lá. Eu acompanhei por aqui. Tinha dia que eu ia dormir aqui, eu dizia, não, amanhã a Babi não consegue pedalar, porque ela chegava, você via pelo rosto dela, pela expressão, pelas palavras, ela dizia mesmo, eu tô moída, tô acabada, foi muito difícil hoje. Eu digo, não, Babi nunca treinou aqui comigo para pedalar 15 dias seguidos, pedalar 813 quilômetros, não vai conseguir. Aí chegava no outro dia, ela pedalava de novo e conseguia, chegava no final do dia, estava lá quebrada, moída. Com o tempo ela começou até a se sentir melhor, né? Ela foi se preparando durante o caminho de Santiago, de Compostela. E, gente, vocês não imaginam como eu fiquei admirado
pela superação dela nesse percurso. Então, quando você está com um ente querido, quando você está com uma pessoa que você ama, às vezes você não sabe o potencial daquela pessoa, você não sabe. Você às vezes protege ela até demais, né? Evita fazer determinadas coisas. E quando no esporte você vê aquela pessoa se superar e além até do que você acha que você conseguiria, eu realmente nunca fiz o Caminho de Santiago, eu não sei se eu teria capacidade de pedalar durante os 15 dias, eu não sei. Talvez eu tenha, mas eu não sei. E ela eu tenho certeza porque eu vi ela fazer. E eu tenho uma admiração muito grande hoje, né, por Babi, que nasceu daí. De como ela foi guerreira. Ela não foi para lá brincar de pedalar, foi tudo maravilha. Não, ela sofreu. Aí eu dizia, não é possível, amanhã ela não vai pedalar, ela vai pro carro de apoio. Ela pedalou de novo, e de novo, e de novo, pedalou todos os dias, todo o percurso, não usou carro de apoio hora nenhuma. E foi para mim uma grande surpresa. Então, a superação gera admiração mútua. E, gente, para finalizar aqui, quando você está pedalando junto com uma pessoa que você ama, usando o exemplo aqui de Anildo, Rui mandou um abraço, ô Rui, outro para você. Quando a gente está pedalando junto com essa pessoa, a gente está construindo uma coisa junto com ela que é só nossa, que não é de mais ninguém. Então, se hoje Anildo e a esposa estão planejando pedalar no domingo de manhã, só eles dois, vai ser a manhã toda pedalando juntos, é uma coisa que eles estão construindo para eles. E quando eles resolvem fazer o Caminho de Santiago de repente, e eles estão planejando fazer isso juntos, vai ser um ano inteiro treinando e se preparando, se alimentando melhor, consultando nutricionista, melhorando a bicicleta, vai ser uma coisa realmente construída a 4 mãos e só para eles. E ninguém rouba esse tempo de qualidade deles, tá? E pode ter certeza que quando você constrói uma coisa junto, você está construindo uma coisa muito maior, que é o seu próprio relacionamento. Há exemplo aí do que eu falei de Paty e Bira, que eles queriam viajar juntos para Itacaré no fim do ano. Uma coisa que parecia uma meta simples, vamos pedalar, vamos nos preparar e vamos em família viajar para Itacaré no final do ano. Eles, durante esse ano, construíram uma coisa que Paty diz, eu já tinha tentado comprar um par de tênis para dar para Bira, para ele se motivar para fazer esporte. Já tinha tentado matricular a Bira na academia, mas não ia para frente. Com a bicicleta, como a bicicleta fez ele lembrar da infância, de como ele era feliz quando ele pedalava. Quando ele começou a relembrar tudo isso, quando ele começou a pedalar, começou a se sentir melhor fisicamente, começou a dormir melhor, ter um melhor apetite, começou a até ver o seu humor melhorar, ele acabou construindo uma coisa com Paty muito maior do que simplesmente estarem pedalando juntos. Eles passaram a ter mais tempo juntos e, como ela disse nas palavras dela, renovaram o casamento. Então, Daniel, você está me dizendo que o esporte fez Bira e Paty renovar o casamento? Sim, a bicicleta, e não sou eu que estou dizendo, foi ela que disse. Tá? Foi ela que disse. Agora, para concluir, gente, eu queria dar para vocês uma dica prática, que vocês podem estar assistindo agora e podem estar se perguntando o seguinte: ah, Daniel, legal, tudo isso que você está falando, beleza, mas você acha que é fácil convencer meu marido, minha mulher, meu parceiro, minha parceira, você acha que é fácil convencer ele a ir pedalar? Tá, eu já estou pedalando, beleza. Mas toda vez que eu falo em casa para ir pedalar comigo, é uma confusão, não quer, ou não sabe, ou acha que não sabe. Então, gente, eu vou dar uma dica prática para vocês. Faça como Flávia e faça como Paty fizeram. O que foi que Flávia fez? Como é que ela conseguiu que Cláudio realmente se aproximasse e começasse a pedalar? Ela inscreveu o casal em um desafio. Vamos fazer a volta na Ilha de Maré. Foi o ponto de partida. E a partir dali eles não pararam de pedalar mais. Então, uma dica é fazer com aquela pessoa planos que envolvam a atividade física. Não simplesmente chame para pedalar. Olha, meu amor, eu quero muito fazer o Caminho de Santiago, mas eu não vou fazer sem você, aí vamos nos preparar juntos para a gente ir. O Caminho de Santiago pode ser uma coisa muito grande para começar, né? Para quem não está pedalando. Comece com coisas menores. Outra coisa, mostre os benefícios que aquela atividade física está trazendo para a sua própria vida. Gente, os benefícios da atividade física, especialmente a bicicleta que é lúdica, que faz você querer ficar mais tempo pedalando, são benefícios que saltam aos olhos. Eu tenho vários casos, né, um nem dois não, de familiares que antes ficavam com medo, sem querer deixar a mãe, por exemplo, pedalar. Não, a senhora não pode pedalar porque tem carro na rua, porque vai se acidentar. Depois de um tempo, quando percebe que aquela mãe está mais feliz, que aquela mãe fez novos amigos, que aquela mãe está mais magra, que aquela mãe está se alimentando melhor, que aquela mãe toda vez que sai para pedalar, quando volta numa alegria enorme.
aquelas pessoas começam a incentivar. Então é assim com o marido, é assim com a esposa. Eles vão perceber como aquilo está fazendo bem para você. Comece a falar disso. Eu estou dando uma dica prática agora para quem entrou aí, gente, de como você levar o seu parceiro a pedalar com você. Então comece a deixar claro, verbalmente, fale claramente como você está feliz, como aquilo faz bem, como são as amizades novas, como é que você está se alimentando melhor, como é que você está dormindo melhor, como é que as dores no corpo diminuíram. É muito comum a gente ter muita dor no corpo, quando o tempo vai passando, você vai ficando ansioso, você começa a ficar flácido. Não importa a idade, não. Você com 30 anos de idade pode estar parecendo um velho. Eu já fui assim. Porque você é sedentário, trabalha o tempo todo sentado no computador. Depois que você começa a fazer uma atividade física frequente, você começa a ver a diminuição de dores no corpo. A primeira coisa que você começa a sentir é isso. Você dorme melhor, porque não tem tanta dores nas costas, acorda se sentindo melhor, tem um sono de melhor qualidade, come melhor, o humor melhora. Vá mostrando para o seu parceiro essas coisas e fale para ele claramente como você gostaria que ele também tivesse esses benefícios. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão eu falei antes, na verdade. Comece a criar meios para que aquela pessoa trace uma meta junto com você. Você sabe qual é a diferença de meta e sonho? Sonho é uma coisa que não tem data e meta tem. Então, traça uma meta. Olha, até tal data a gente vai fazer a volta na Ilha de Maré. Tá? Vamos pedalar, vamos treinar para isso. O pessoal lá da escola de Daniel, da Já Fui de Bike, pode ajudar. Venha pedalar com a gente aqui no clube. Isso é só um exemplo. Você pode fazer isso com um preparador físico, você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso... Nem precisa da bicicleta, gente. Bicicleta é o que eu uso aqui porque é a minha ferramenta de trabalho. Mas pode ser uma academia, pode ser um triatlon, pode ser o que você imaginar, mas não chame a pessoa apenas para pedalar. Chame ela para fazer algo que seja uma meta. Olha, nossa meta é fazer nossa primeira trilha. Nunca fizemos trilha junto, vamos fazer uma trilha de 20 km. Vamos conhecer tal lugar. E aí vocês vão se preparar para isso. Busquem apoio de quem possa ajudar vocês a se preparar. Se tiver uma escola na sua cidade, procure os amigos. Mas traçar a meta é uma coisa importante. Então traçar a meta seria a segunda coisa. Mesmo que o seu marido ou a sua esposa não queira pedalar de jeito nenhum, você já tentou de tudo, você fez tudo o que eu falei, já mostrou todos os benefícios, mas não quer. Chame ele pelo menos para conhecer a atividade. Mas Daniel, como é que ele vai conhecer sem pedalar? Gente, chama ele para ir no dia que você vai fazer o treino no início, para te levar, pede para ele descer do carro ou ela descer do carro, apresenta ao pessoal. Quando você for fazer um longo, convide o seu marido ou a sua esposa para ir de carro, encontrar com você no destino. Vamos para a Praia do Forte, encontra com a gente lá, vamos almoçar juntos. O que é que vai acontecer lá nesse almoço? Ele vai começar ou ela vai começar a ver em que ambiente você está, com que pessoas você está. Normalmente, gente, a turma que pedala com a gente aqui são pessoas que estão muito interessadas em se divertir, em fazer amigos, em se superar fisicamente. Raramente a gente encontra alguém que está procurando namorado ou namorada. Então a turma está realmente para ser amigo. Quando o seu marido ou a sua esposa percebe isso, quebra o ciúme. Né? Quebra aquela coisa do ciúme, ele começa ou ela começa a ficar mais simpática à atividade. E o que é que acontece? Quando a gente menos espera, essa pessoa já está se oferecendo para ir. Ah, vocês vão fazer a volta do Recôncavo? Então eu vou também, vou acompanhar vocês de carro no primeiro dia. Simas, marido de Miri, não fez nenhuma vez nem duas, foram 3 vezes já. Ele já foi para a Praia do Forte acompanhando a gente de carro. Ele já fez a volta do Recôncavo 2 vezes, dormindo com a gente lá em Cachoeira. Então ele passou o primeiro dia de viagem todinho acompanhando a gente de carro. Ele parava o carro, a gente passava com as bicicletas, ele ia, parava o carro em algum lugar, a gente passava com as bicicletas e assim ele foi. Inclusive em alguns momentos ele até deu apoio a gente quando precisou levar alguém. A gente tinha um carro de apoio, mas ele estava mais perto, ele deu apoio inclusive. E quando a gente chegou em Cachoeira, ele jantou com a gente, ele dormiu junto com a gente na mesma pousada. Ele amanheceu o dia seguinte, se despediu e foi embora. Foram 3 dias de viagem, no primeiro dia ele ficou com a gente o tempo inteiro. Ele já fez isso várias vezes. A gente não faz hoje uma cicloviagem que a gente não convide ele. A gente acha até estranho. Miri, cadê Simas? Não vem nessa. A gente é louco que ele venha pedalando, mas ele não quer pedalar. Então ele vai estar próximo. Então é o almoço, é o pernoite, é ir de carro, é a confraternização. Ah, vai ter a confraternização do pessoal do clube. Chama o seu marido, sua esposa para ir. O importante é ele conhecer.
né, as pessoas. Então é isso, como dica prática, é isso aí, gente. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Na segunda-feira da semana que vem a gente vai estar aqui de novo, com Sem Mais Desculpas, às 19h57. E a gente pode usar como tema a sua dúvida, o seu comentário. Então, mandem comentários, escrevam o que vocês quiserem aqui nos comentários desse vídeo que vai ficar gravado. Ou podem falar comigo via direct também aqui no Instagram, que a gente vai responder a pergunta de vocês aqui na próxima live, tá? Não tem nada mais importante aqui do que estar fazendo isso, respondendo as perguntas de vocês. No momento, então, eu me despeço de vocês. Aqui quem vos fala é Daniel Bagdev. Já fui de bike. Tchau, gente!